O Manhã Bandeirantes recebe aqui nos nossos estúdios, nesta quarta-feira, 15 de janeiro de 2025, o Dr. Francis Flozzi, médico veterinário, diretor da Faculdade de Medicina Veterinária Qualitas. Dr. Francis, muito bom dia. É um prazer recebê-lo aqui nos nossos estúdios dentro do Manhã Bandeirantes. Bom dia, Heitor. Eu que agradeço a oportunidade de trazer informação e conhecimento aos seus ouvintes. Esse cenário visto com números dentro do século XXI, ele hoje é uma realidade em 2025 também. Profissionais da medicina veterinária estão lidando com uma pressão muito grande, com uma profissão muito delicada e muitas vezes também se tornando vítima das doenças mentais? Sem dúvida, Heitor. Hoje nós temos uma pesquisa que cerca de 32% dos médicos veterinários brasileiros são afetados pela síndrome de burnout. Entendeu? Então é um número muito alto, como você disse na entrada da matéria, né? A medicina veterinária, infelizmente, né, pelos motivos que você até adiantou, é a profissão que mais sofre sobre isso. E isso ocorre também tem uma faixa etária dos médicos veterinários, que é entre 30 e 39 anos, né? É uma fase que talvez o estágio profissional não foi alcançado de acordo com as metas, né? Como foi falado na reportagem ali, que chega no final do ano, você começa a colocar metas para o ano que vem. Então, para 2025, eu acho que nós vamos continuar com o problema. Porque a gente vê nos médicos veterinários que eles perdem a personalidade, tem um certo ceticismo, eles ficam insensíveis, em parcialidade com o paciente, com o cliente, fazem uma autoavaliação negativa, né, do trabalho que está tendo e da ineficácia que está tendo com o trabalho profissional. Então, a medicina veterinária, infelizmente, é o top do ranking no suicídio. Doutor Francis, quando a gente fala de medicina com seres humanos, principalmente o ser humano adulto, o médico tem o contato direto com o paciente. Então o médico consegue explicar por que ele está aplicando determinado medicamento, por que é necessário uma internação, por que é necessário uma cirurgia. Na medicina veterinária, você obrigatoriamente tem que explicar tudo para o tutor. Uma pessoa muitas vezes leiga, uma pessoa que às vezes está ali no calor da emoção, na tensão com o animal de estimação. Isso também aumenta o desgaste do profissional da medicina veterinária? Sem dúvida, Heitor, sem dúvida. Na verdade, até a gente faz uma certa comparação com o médico pediatra, né? Porque, obviamente, o paciente dele também ali não tem ainda como formular o que está sentindo. Mas essa é a dificuldade que você pôs. Porque, além da gente lidar com o paciente, que está num estado crítico, vamos dizer assim, né, de urgência, de emergência, você tem que lidar com o tutor, que às vezes também ele já vem psicologicamente afetado pelo próprio estado do animal, do pet. Porque, né, nós sabemos todos que hoje o pet faz parte da família, né? A pandemia fortificou muito isso, né? O pet ficou muito dentro de casa, convivendo durante os 2 anos de pandemia. Então, às vezes, o tutor já vem com esse psicológico afetado. Então, para nós é muito difícil. Além de se preocupar com o estado de saúde do paciente, nós temos que nos preocupar com o estado de saúde do tutor também. Nós estamos conversando com o Dr. Francis Flozzi, médico veterinário, diretor da Faculdade de Medicina Veterinária Qualitas. E já na formação do profissional da medicina veterinária, doutor, como é que é trabalhada essa questão psicológica e essa pressão que ele vai receber de todos os lados? Pressão para que o trabalho seja bem feito, pressão do tutor, pressão da sociedade como um todo, cargas horárias, porque você tem, por exemplo, clínicas que funcionam 24 horas por dia, médicos que estão atendendo fora do horário considerado horário comercial. Como é que a preparação, a formação desse profissional passa também pelo acompanhamento do psicológico? Então, nós sabedores de tudo isso, né, que está acontecendo, dessa porcentagem altíssima que nós temos na nossa profissão de médicos veterinários, e a gente sabe, você citou aí clínicas e hospitais de 24 horas, então o excesso, né, de trabalho chega à exaustão, porque você precisa ser útil, você precisa ser simpático,
você precisa aumentar a qualidade e, consequentemente, você tem também uma baixa remuneração. Hoje, os honorários veterinários são muito abaixo da medicina humana. Então, isso também é um fator. Mas nós, da Faculdade de Medicina Veterinária Qualitas, nós nos preocupamos com isso. Inclusive, nós temos uma pós-graduação em etologia, que é o comportamento animal. Então, dentro dessa pós-graduação, nós preparamos os nossos médicos veterinários tanto para os pets, para o paciente, quanto para o tutor. Porque nós sabemos dessa dificuldade de você ter que resolver o caso do paciente, mas também você tem que fazer ali um consultório psicológico com o tutor. E é muito complicado, porque você vê que o profissional, ele fica muito, sabe, ele fica muito, vamos dizer assim, numa situação apreensiva com aquilo, né? Porque às vezes você resolve o paciente, mas não resolve o tutor. E aí o tutor quer que ele também fique bem, né? Então é muito complicado. Mas nós temos a preocupação, temos essa pós-graduação, temos psicólogos que trabalham junto com os nossos médicos veterinários para que isso não aconteça. A medicina vem avançando e com o uso da tecnologia também no mundo veterinário, novas doenças são descobertas no mundo pet, novos tratamentos são identificados. Isso também vale para a saúde mental dos animais de estimação? É possível que o cachorrinho de casa, o gato da família também tenha algum tipo de transtorno psiquiátrico, doutor? Sim, precisa prestar muito atenção, né? No atendimento você precisa estar atento a isso, né? Portanto, a etologia, você tem que ter o conhecimento da etologia para que você veja o comportamento do animal. Porque o animal também pode ficar depressivo, por uma série de motivos. Né? Motivos até de ambiente desse pet, do jeito que o tutor trata o pet, ou que não trata, né? Às vezes não dá atenção ao pet. Então, tudo isso faz com que o animal fique depressivo. E, com isso, ele deixa de se alimentar, a imunidade dele cai e uma série de coisas. E podendo até ficar agressivo, que é, obviamente, uma coisa que a gente não quer com os nossos pets, porque eles são animais de companhia. Então, é para você ter horas de lazer, horas felizes com o pet, né? E não horas de terror com o pet, né? Então, é muito preocupante. Então, nós temos essa orientação para todos os nossos médicos veterinários que passam pela faculdade. E quais são os primeiros sintomas que a gente pode perceber dentro de casa que o nosso animal de estimação pode estar com algum problema psicológico também? É a mudança de hábito. Primeira coisa é a mudança de hábito. Então o animal procura se esconder, ficar num canto, não te atende às chamadas quando você chama ele para uma brincadeira ou por um agrado, qualquer coisa. Deixa de se alimentar, né? Não passa a se alimentar direito. Tem, às vezes, uma defecação diferente do normal, as fezes começam a ficar mais líquidas, né, menos consistentes, às vezes tem episódios de vômito e por último, o que eu te falei, a agressividade, que essa aí eu acho que é o pior estágio da depressão de um pet. Agora, a medicina veterinária no Brasil está preparada para também atender esse tipo de casos clínicos de pacientes pets que apresentam esses distúrbios? Há uma formação já observando também essa realidade, que a realidade não é nova, o animal sempre teve isso. Novidade é a gente estar estudando esse assunto. O Brasil está conseguindo lidar com esse novo cenário também do mundo pet? Heitor, infelizmente muito pouco, né? Porque as faculdades de graduação, elas não têm esse foco, né? A formação na graduação é uma formação generalista, né? Ela não dá foco em nenhuma especialidade. Então, por isso, há necessidade dos médicos veterinários buscarem uma pós-graduação, que é a especialização. E, como eu te disse, nós, atentos a isso, criamos o curso de etologia. Inclusive, nós temos até professores internacionais que vêm da Europa, tudo para dar aula, para que a gente tenha uma visão diferente também.
Porque, como você disse no começo da nossa matéria aqui, não é só na América do Sul, não. Na Europa também tem um índice muito grande de suicídios de médicos veterinários. Então, a gente traz essa informação que vem de fora também para a gente poder trabalhar e discutir isso dentro da nossa faculdade com os médicos veterinários. Mas ainda é um número muito pequeno de faculdades ou de universidades que se preocupam com isso. Nós somos muito pouco ainda, infelizmente. Mas eu estou tentando fazer o nosso trabalho aí, né? Nós estamos em 22 estados hoje do Brasil, oferecendo a pós-graduação para que os profissionais fiquem preparados e não tenham surpresa com relação a isso. Nós conversamos aqui no Manhã Bandeirantes com o Dr. Francis Flozzi, médico veterinário, diretor da Faculdade de Medicina Veterinária Qualitas, falando sobre a saúde mental, tanto dos profissionais da medicina veterinária, quanto também dos animais de estimação, neste que é o mês de janeiro, Janeiro Branco, dedicado à saúde mental e à atenção para essas doenças que infelizmente tem tirado tanta gente nos últimos anos da nossa convivência. Dr. Francis, foi um prazer ouvi-lo aqui no nosso Manhã Bandeirantes. Muito obrigado pela sua atenção com o nosso ouvinte. Espaço sempre aberto para a gente falar sobre um assunto tão importante quanto a medicina veterinária. Estamos à disposição. É só deixar bem fixado que o cuidar de quem cuida, né? Então vamos ficar com essa frase na cabeça, né? Cuidar de quem cuida. Porque quem ama, cuida, né? Então vamos cuidar de quem cuida dos nossos pets também. Muito obrigado pela oportunidade. Nós que agradecemos. Um bom dia para o senhor, para toda a sua equipe, um bom 2025.